pães você pode comer durante a sua terapia nutricional contra a síndrome fúngica e para você equilibrar a disbiose. É este o conteúdo de hoje. Para você que é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista antimicrobiana, e aqui você saberá tudo sobre disbiose e síndrome fúngica. Para quem não sabe ainda muito bem o que quer dizer disbiose, quer dizer um desequilíbrio que pode ser do lado de dentro, no seu sistema digestivo, e pode estar localizado em alguma parte específica do seu corpo também, na pele, no couro cabeludo, na região íntima. E síndrome fúngica quer dizer conjunto de sintomas. Então, normalmente uma dor costuma ser mais forte, maior, mas dificilmente a pessoa tem uma dor só. Ela tem vários sintomas, mas ela está prestando atenção em um sintoma só, tá certo? Então vamos lá para o nosso grande conteúdo da noite. De manhã está acontecendo o nosso aquecimento com temas mais comportamentais que exigem um pouco mais de reflexão, que não é para todo mundo, porque nem todo mundo para refletir sobre o porquê que a gente faz o que a gente faz, mas você sim, por isso que você está aqui. E o conteúdo da noite é relacionado à nutrição. Então é terapia nutricional. De manhã terapia, à noite nutrição nutricional, tá certo? Boa noite, maravilhosa, Ana Cláudia, a Yesca, vamos com tudo. E esta série de conteúdos de manhã e à noite fazem parte de um aquecimento do grande evento que se chama a Tríade. Se chama a Tríade porque tem 3 principais sintomas que vocês revelam mais, que é a candidíase, o inchaço na barriga e o cansaço que não passa. Porém, a síndrome fúngica tem muitos outros sintomas. A disbiose tem inúmeros sintomas. Então, a tríade não é só sobre esses 3 sintomas, a gente vai abordar outros sintomas também. Para você receber os materiais gratuitos da tríade, eu te convido a entrar no grupo, que nós temos o grupo privado, ele é gratuito, da tríade, que você vai receber todos os materiais por lá. Toda essa imersão, todo esse evento, tudo isso aqui que a gente está fazendo, antecede a abertura para inscrição para o método SP, que é o meu tratamento oficial, que tem consulta inclusa, que acontece dia 29 de janeiro. Então, a data da inscrição do método SP, tá? SP de Sheila Pacheco, é dia 29 de janeiro. Antes disso, a gente vem aqui transbordando conteúdos para que você já coloque em prática e já tenha resultado. É esse o intuito, para você acreditar no poder da nutrição, você acreditar no poder daquilo que Deus te deu como uma ferramenta, como um instrumento para você ser uma mulher com saúde, com libido, com energia e com nutrição, tá certo? Hoje, sobre pães. Vamos falar sobre pães. Eu sei que muitas de vocês, assim como eu, desde pequena, mergulharam no trigo, deram braçadas no trigo, amavam e amam o trigo, um pãozinho, uma bolachinha, uma pizza. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando eu era criança, eu vivia à base de bisnaguinha, de pão francês e de bolacha recheada. Aí eu cresci na adolescência, foi quando abri um Habib's no meu bairro, porque meu bairro não tinha Habib's. Aí abri um Habib's lá no Campo Limpo. E então eu passei a ser uma adolescente que saía da educação física e ia comer esfirra do Habib's. E aí eu ainda passava numa padaria próxima do meu bairro, que se chama Le Loges, ela não existe mais, e comprava Carolina. Vocês sabem o que é Carolina? É uma massinha que vem doce de leite dentro com cobertura de chocolate. Amava, comprava 200 gramas de Carolina. E comprava às vezes também os mini croissantzinhos, que tinha queijo dentro. Logo eu, uma intolerante à lactose, mergulhando na Carolina e no croissantzinho com queijinho dentro. Aí eu cresci, me tornei adulta, e essa adulta começou a comer muita granola e muito pão integral. Então a transição do mergulho no trigo, na adolescência, na infância, na fase adulta, a partir dos 18 anos, foi um mergulho, uma abraçada nas granolas, aquelas que vendem no supermercado, que tem uma aparência ali de um alimento saudável, e também no pão integral, assim como muitas de vocês. Então, já que pão francês, bisnaguinha e tudo mais, isso não é saudável, então vamos trocar por esses alimentos aqui. Só que futuras bem nutridas, quando falamos
de cereais, e aí entram todos os cereais, hoje em especial a gente vai falar de trigo, a gente precisa levar em consideração no tratamento da síndrome fúngica a chance do alimento estar muito contaminado por micotoxinas, por aflatoxinas. Esse nome estranho, o que isso quer dizer? Quer dizer que tem uma substância tóxica que o fungo deixa lá dentro. O fungo, ele está no meio, então ele está aqui na nossa frente, tá certo? Tem fungo aí na sua casa e tem fungo aqui na minha. Então é natural que até o alimento chegar na sua residência tenha a presença, uma certa quantidade de fungos. E o fungo a gente não consegue exterminar, eliminar com fogo, a gente não consegue fazer isso. Mas não precisamos ficar com medo, com receio dos alimentos. O que vocês farão a partir de agora? Aprender, entender, porque aquilo que você não entende, você não aplica. E aquilo que você compreende, você fala, tá, eu entendi que é um processo. Isso faz parte do processo, tá certo? Então aqui nós estamos transacionando de uma mulher que vinha com hábitos desde a infância, com um padrão muito exagerado de trigo, e até os 32 anos manteve esse padrão. E essa mulher se chama Sheila Pacheco. E aí veio explosão de sintomas, igual está acontecendo com você. No meu caso, micose de unha associado com desidrose, com dermatite, muita coceira no couro cabeludo, no ouvido, muito estufamento, pele sempre com acne, tomei sempre muita medicação para acne. Inocente, achava que era porque faltava medicação no meu corpo, mas estava relacionado à introdução de alimentos que não tinham tanta nutrição, não eram terapêuticos. E aí, futuras bem-nutridas, eu trago essa reflexão para vocês. Como é a sua história com o trigo, com os cereais? Hoje, vamos falar só de trigo para não confundir aqui. Com o trigo em especial. Um consumo muito exagerado desde pequena, na adolescência. Quantas vezes por dia ou por semana você consome? É importante essa tomada de consciência para você compreender o quanto a frequência e a repetição deste alimento está inserido na sua rotina e o quanto ele está ocupando a posição de um outro alimento que teria muito mais nutrição. Porque logo, se eu como este alimento e este alimento está ocupando o espaço de um outro alimento que eu poderia colocar no lugar, eu estou ficando desnutrida porque eu estou colocando esse alimento no lugar. E essa vontade, essa fissura que você fica por um alimento específico, ela não é só sua. Ela é em decorrência daquilo que vive dentro de você. Para você é sua. Não, eu quero comer esse alimento porque eu quero, mas não é. Bilhões de bichinhos que vivem dentro de você, fungos, bactérias e vermes, eles comandam a sua vontade. Aquilo que você vai dizer sim e dizer não. Enquanto você não faz uma bela de uma faxina adequada, esse comando ele continua acontecendo no seu corpo, certo? Então a primeira reflexão, o quanto você come, a frequência que você come, quantos anos você vem fazendo isso e há quanto tempo você não faz uma faxina adequada, porque faxina não é simplesmente tomar a medicação, e isso você já entendeu. Caso contrário, você estaria com saúde. Segundo ponto, a distribuição de energia ao longo do seu dia, ela pode ser calculada, não que você precise fazer isso, mas eu vou te ensinar aqui para você ter uma compreensão como que fica essa distribuição de energia ao longo do seu dia. É uma conta bem simples. Então, uma criança que já aprendeu a multiplicar consegue fazer, tá? Então, fique tranquila que não é nada fora do comum. Quando pensamos em perda de gordura, a quantidade de energia, de carboidrato que eu preciso por dia, ela é menor. Quando eu penso em ganho de massa muscular, ela é maior. Sheila, eu quero as duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero um monte de coisa ao mesmo tempo, mas a gente precisa desejar as coisas de acordo com a vida.
Então, aquelas pessoas que fantasiam que querem emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo não consegue, tá? Então, essa é a nossa pauta aqui. Não é que não consegue, se tomar suquinhos aí até consegue. Mas não é a nossa pauta aqui de hoje. Então, eu tô trazendo esse cálculo de carboidrato para você compreender um pouco e entender que a quantidade de carboidrato que você está comendo pode estar incoerente com o seu objetivo, que é eliminar a síndrome fúngica e controlar a desbiose. Precisa ter uma coerência na quantidade. Então, o cálculo mínimo de carboidrato, pensando em gordura, então você está com gordura localizada que você quer eliminar, ela fica em 2 gramas por quilo de peso. Então, por exemplo, se você pesa 60 quilos, você teria que consumir 120 gramas de carboidrato por dia, tá? Isso é um exemplo. E se você quer ganhar massa magra, seria o dobro. Então, ao invés de 120, seria 240 gramas. E o que isso quer dizer em termos de comida? De comida. Então, 100 gramas de batata tem só 18 gramas de carboidrato. Só. Olha só, você pode comer 120. Em 100 gramas de batata, tem 18. Em torno. Em um pãozinho francês, tem em torno de 30 gramas de carboidrato. Nutricionalmente, para suas defesas, para sua proteção, para sua unha ficar sem fungo, para sua pele ficar bonita, para você ter energia, ter libido, você acha que o seu corpo prefere que você coma uma batata, uma mandioca, uma mandioquinha, ou que você coma um pão francês? Isto estou falando racionalmente. Eu sei que os comandos do que vive dentro de você tá querendo o pão, a massa, o doce, o bolo, né? Feito com trigo. Estão compreendendo? Então, o problema não está no carboidrato. O problema está na escolha do carboidrato e no grau de contaminação desse carboidrato. E depois que você entende isso, tudo flui, tudo fica simples. Porque aí você vai saber a qualidade do que você está comprando, onde você está comprando e por que você está comprando isso. Imagina comprar um produto a granel, você sabe lá de onde veio aquele negócio a granel. Gente, aqui no meu bairro tem uma loja a granel, bem assim, saiu aqui da minha rua, na frente tem uma loja a granel. Eu, por curiosidade, eu entrei nessa loja porque eu queria ver a distribuição das coisas. E assim, bate um sol bem em frente da loja, assim, ó. E lá vende castanha, vende farinhas. A qualidade daquilo ali, né? Em quem está com o sistema imunológico em ordem, não está com síndrome fúngica, não está com sintomas, o corpo tolera micotoxinas, ele lida muito bem com substâncias tóxicas presentes no alimento. Mas quem não está, exige cautela, por isso que o nome é terapia nutricional. E eu vou explicar mais sobre isso, mas antes eu quero convidar a Lu para ela dar a palavra e explicar como foi esse processo para ela, como está o consumo de pão, de tubérculos e tudo mais, que é melhor você escutar da boca de uma bem nutrida, que aí você vai ver na prática. Eu tô explicando a teoria e tem a minha parte prática também, porque eu já passei pelo quadro assim como vocês. Mas cada ser humano tem uma experiência única de acordo com o seu bairro, sua região, a acessibilidade. E aí, depois aqui que a gente conversar com a Lu, eu venho com a conclusão para vocês saberem qual pão. É o pão caseiro? É o pão, quais farinhas? O que a gente pode introduzir? Vou explicar isso para vocês, tá bem? Lu, você tá online? Já adianto que a granel, com esse exemplo que eu dei aqui do meu bairro, qual é a conclusão que vocês tiram? Eu não preciso entregar o peixe, eu ensino vocês a pescarem. Escandaloso, eu tô colocando meu cabelo aqui na frente.
A gente já vai concluir a linha de raciocínio em relação aos pães. Lu, maravilhosa! Aê! Deixa eu tirar aqui os comentários só para a gente se ver melhor. Aí eu já ativo os comentários de novo. Lu, muito obrigada pelo seu tempo. O tempo é vida. Obrigada Boa por entrar noite. aqui para ajudar outras mulheres, viu? É um prazer. Lu, conta para elas de onde você fala, a sua idade e como tudo começou, como que você percebeu que estava acontecendo os sintomas. Eu falo de São Simão, Goiás, interior de Goiás. Eu estou agora com 41 anos. E eu sou uma dessas aí que vivia, né, com todas as crises possíveis, né? Eu comecei com a candidíase, né? Com muita coceira. No início eu não sabia o que era, né? Mas muita coceira na região íntima. E o meu quadro foi gravando, até entrar em crise, né? Uma crise fúngica mesmo, que foi para o meu corpo inteiro, né? Eu tive essa coceira no meu corpo inteiro, até na área dos olhos. Eu fiquei bem, como se diz, bem debilitada com esse problema. E quanto tempo, Lu, você ficou com sintomas? Eu fiquei, em média, 1 ano e meio sem melhoras, assim, apaziguando. Ficava boa 10 dias e depois arruinava de novo, ficava passando mal com a coceira por dias e dias. Porque nesse período eu fazia tratamento antialérgico, tomava injeção, muito corticoide, né? Engordei muito na época. E era só assim, apaziguava, mas eu não tinha uma melhora, né? Eu E, não via o meu corpo melhorar assim em si, né? e Lu, você buscou tratamentos? Como que foi a sua busca? Antes desse 1 ano, você tinha algum sintoma que você buscava tratamento? Ou não começou nesse 1 ano? E quais tratamentos você buscou? Primeira vez que eu fui, assim, o primeiro profissional que eu procurei foi uma ginecologista, né? E a gente fica meio com um diagnóstico assim, meio complicado, porque eu tinha muita coceira. E sempre as pessoas falam que candidíase dá um corrimento, e eu não tinha, né? Eu tinha a coceira mesmo, muita coceira. Então, assim, ficava aquele negócio assim, que não sabia se era um fungo ou se era uma alergia. Você pode estar com alergia de alguma coisa ou você pode estar com um fungo. Aí eu voltava para casa com pomada, fluconazol, né? Um monte de coisa. E dava uma apaziguada por uns dias ali e voltava. Só que começou a voltar com muita frequência, né? Não estava mais assim. Eu tomava o medicamento, não estava funcionando mais para o meu organismo. E eu comecei a ver, né, isso é uma alergia, né? Eu preciso procurar um alergista. Procurei um alergista, fui em 2 consultas com esse alergista, tomei, assim, não sei se é porque meu organismo estava muito debilitado na época, deu lá naqueles exames que a gente faz muita alergia. Só que hoje, olhando para trás, vendo, eu estava com o organismo muito fraco. Eu acho que se eu ir lá hoje fazer os mesmos exames, eu vou ter uma alergia ou outra, mas não vai ser a mesma coisa, não vai ser aquele monte. Eu tenho 2 páginas de produtos que eu sou alérgica, né? Então, assim, nesse período eu fiquei meio que dentro de uma bolha, porque eu não podia nada, eu tinha alergia de tudo, né? Eu não podia usar um perfume, um condicionador, tudo tinha que ser antialérgico. Produtos caríssimos, né, que são esses produtos antialérgicos, né? E só que não melhorava, ficou apazigou ali um pouco, deu uma, né, uma melhorada, de repente voltou, mas com muita intensidade. Quando voltava, voltava com muita força, né? Alergia. Eu não ficava um período, eu não conseguia ficar mais nem um mês tranquila, sabe? Era coisa assim de estourando 15 dias boa e o restante do tempo sentindo mal. Aí fui no dermatologista também, para fazer mais alguns testes alérgicos, né? Saí de lá sem nenhum medicamento, a não ser um remédio para alergia. Eu era muito alérgica e tudo. E só que eu não melhorava, né? Fazia o tratamento, muita injeção antialérgica, sabe? E não melhorava. E a gente
começa a ficar pesquisando as coisas, né, na internet. A gente entra em desespero, porque eu fiquei muito doente mesmo. E um dia eu me deparei com um vídeo seu, né? Contando novamente como que foi. E eu comecei a ver que muita coisa que você falava era o que eu estava vivendo no momento, né? A minha pele estava muito sensível, eu não podia, sabe? No que coçava já ficava o hematoma, já ficava, sabe, na carne mesmo assim. Então aí eu comecei a associar tudo aquilo, né? Mais ainda vendo os vídeos, fiz uma imersão, né? Participei. Mas assim, a gente tem muito medo, né? De tudo que é pela internet. A gente tem muito medo de arriscar, né? E eu sei que muita gente aí, eu vejo os comentários, né? Muita gente tem medo, muita gente acha, ah, mas isso aí eu já faço. Mas não é fazer do jeito certo, né? O tema hoje do pão parece que foi feito para mim, né? Porque o meu mal era o pão, era rosquinha, era farinha de trigo mesmo, né? Comia muito, exageradamente, sabe? Era meu lanche de manhã, meu lanche da tarde, se deixasse era a janta. Então, assim, eu vi e comecei a ver aquilo aí num momento de muita dor mesmo, de muito desespero, né? Eu resolvi comprar. Foi até meu marido que falou, não, vamos tentar agora essa mulher que você está vendo na internet. E a gente comprou e eu comecei o tratamento. Eu tinha alguns sintomas, além da coceira no corpo, eu tinha muito refluxo, muita aquela queimação no estômago, né? O meu cabelo estava caindo todo. Eu tô até com pouco cabelo, né? Tava caindo muito o meu cabelo. Dentro de 15 dias que eu comecei a fazer a dieta bem certinha, né? Eu não falo nem que é dieta, né? Cuidar da nutrição. Eu já comecei a ver que o meu cabelo parou de cair, né? O meu cabelo, ele cai hoje, mas ele é o normal que todo cabelo cai, né? Na hora que você vai pentear e tudo. E meu cabelo caía no chão na hora que eu ia tomar banho. Era aquela coisa de louco. Eu pensei, vou ficar careca. Eu sentia já umas falhas, assim. E já melhorei o refluxo, que eu tinha muito refluxo, né? E automaticamente, ali dentro de 3 meses, que eu fiz, assim, rígido mesmo, ao pé da letra mesmo, tudo que foi falado, tudo que me foi proposto, né? 3, 4 meses, uns 4 meses, bem certinho. Porque vai ainda a gente começa a dar uma adaptada, né, e tudo. E eu falo que nunca mais eu deixo de ser uma bem nutrida, né? Se Deus quiser, né? Porque e eu fui com aquele, eu já vi que já foi tendo melhoras. Assim, no começo é difícil, porque como eu estava numa crise muito forte, quando eu comecei com o primeiro suplemento que eu tomei, né? Eu senti muito, porque aí o meu corpo liberou aquilo tudo, sabe? Pôs para fora mesmo, literalmente. Eu adoeci mesmo. Assim, nos primeiros 15 dias foi uma luta, né? E depois entra com a segunda etapa e foi difícil também, porque eu falo que era muito fungo. Era muito fungo. Então, assim, não foi fácil. Mas, assim, eu tive muito orgulho, porque também eu não desisti, eu continuei, né, com aquela alimentação, tirei um monte de coisa que eu amava, né? Mas não é o tirar, eu vi até uns comentários aqui agora. Ah, eu não como pão há muito tempo. Não é o tirar, gente. Você vai tirar e o que você vai colocar no lugar? É sobre isso. Exatamente. E Então, assim, Lucinéia, Lu, puxando um pouquinho da sua história, dessa parte aí que você buscou ajuda, até a gente entrar na celebração aí da eliminação dos sintomas, você sabe, 2 perguntas. Antes, um comentário. Seu cabelo tá lindo. obrigada. E quando você estava procurando ajuda, você lembra em média quanto que você gastava por mês? Quais eram os gastos? Você tem uma noção disso? Gasto com pomada, com remédio, alergênicos? Consultas, né? Viagens, porque eu moro no interior, então esses especialistas a gente só encontra numa capital, numa cidade maior. E foi em média, assim, por alto, né? Sem fazer muita. Eu creio que mais de 5.000, 6.000 reais, assim. Só com isso, só com medicamento mesmo, assim, e algumas consultas, né? Talvez até mais. Porque, assim, eu fui, assim, fiz muitos exames. Os exames são muito caros, esses exames alérgicos, né?
E os medicamentos antialérgicos, ainda mais eu que tomei a injeção, né? Ela é muito cara, né? Assim, é um custo alto que hoje em dia eu penso, gente, se eu já tivesse me cuidando da minha alimentação, eu tinha gastado isso com suplemento, com alimento, Com com viagem. tantas outras coisas, com viagem. Ai, meu Deus, eu falo que o orçamento está apertado até hoje por conta disso, que foi muito gasto. Bom, mas agora só vai vir colheita. E, Só. e Lu, pensando, lembrando um pouco de você, do seu feminino, o quanto que esses sintomas roubou em relação à sua família, seu trabalho, sua vida pessoal? Eu pergunto isso porque eu sei que muitas mulheres estão passando por essa mesma dor nesse momento. E se você puder relatar aquilo que for confortável para você, como que foi para você nessa fase? Foi muito difícil, assim. Eu cheguei eu falei na outra live que a gente fez, né, anteriormente, no começo. Eu até me emocionei na live, chorei, não queria ter chorado, eu até me É. emocionei. Mas, assim, foi muito difícil, porque eu estava me sentindo, assim, sem saída. Eu não via, assim, eu estava de um jeito que eu pensei em estar com uma doença muito grave, um câncer, por exemplo, porque era uma coisa, assim, que, sabe, a pessoa tem que ver para saber como que é, porque assim, eu cheguei a ficar, e é a região que começou, é uma região muito delicada, região íntima, né? Então, assim, é algo muito íntimo, muito pessoal, que até para falar para alguém o que, que você está sentindo é difícil, né? Até que começou a ser visível mesmo, porque eu fiquei com as minhas pernas, meus braços, até no rosto eu tinha, né? Eu tenho marcas nas minhas pernas até hoje, que eu sou morena e ficou branco no lugar, assim, tá melhorando, mas assim, eu tenho as marcas até hoje. Da coceira, porque eu ia mesmo e coçava, porque você não controla, porque é uma coceira enlouquecedora, a coceira, né, do fundo. Então, assim, eu tentava estar me socializando, tentando estar no meio das pessoas, mas tem dia que eu não queria estar. Tinha dias que eu queria ficar quieta, sozinha, até porque não dava, porque tem dia que eu queria ficar, era à vontade no meu quarto. Tinha dias assim de eu não querer o contato físico. As minhas crianças vinham e eu falava, por favor, a mamãe não tá bem. Eu não aguentava que eles me encostassem. Parece que na hora que alguém me encostava, dava reação de coceira no meu corpo, sabe? Era aquela coceira que você arrupiava, assim. Era uma coisa que... E como ela foi pro meu corpo inteiro, né? A cabeça, o couro cabeludo, né? Eu sempre tive uma coceira no ouvido também, que até hoje eu ainda tenho um pouco, mas já aliviou bastante, né? Eu ainda não eliminei totalmente. E eu queria até aproveitar para falar, gente, quem está começando, né? Não é da noite pro dia, né? São anos da gente ali fazendo muita coisa errada, então chega um momento, eu tô há 8 meses, né, no método, né? Tô quase inteirando um ano. E eu já, assim, eu estou numa etapa agora que eu terminei a última etapa de eliminação, né? Já estou entrando ali na fase de regeneração, que fala? É os ciclos de regeneração. Então, assim, eu estou me sentindo muito bem, tenho alguns sintomas ainda, mas, assim, bem apaziguados, assim, bem tranquilos, não é aquela coisa que me incomodava. Eu tive dias que eu não conseguia trabalhar, sabe, assim, eu não consegui trabalhar mesmo. E o emocional abalou muito, eu precisei procurar uma terapia, né, para me ajudar, porque eu fiquei emocionalmente muito abalada. Procurei, tentei assim, porque a gente vê que a gente está numa situação que pode chegar até você desencadear uma depressão, alguma coisa, né, Sim. desse tipo, porque e o convívio, né, de estar ali com a sua família, eu com meu marido, com os meus filhos, você não quer nada, você não, nada tá bom, né? Às vezes eu estava perto de outras mulheres, eu me sentia feia, porque elas estavam com a pele bonita, né? Elas estavam bem, não estavam com o corpo cheio de coceira. E eu me sentia mal perto, às vezes, né? E vem aquele negócio assim de a gente começar a se vitimizar também. Por que só eu tô assim? Tá todo mundo bem? A gente começa a ter uns pensamentos assim negativos mesmo, sabe? Que não faz bem, que eu acho que é a doença que traz pra gente, Sim. né? Tudo que é negativo, a doença traz junto, né? Toda a Com falta de coragem, falta, né? Eu ainda não tô aquela pessoa para te falar assim que eu tô 100% na atividade física, mas eu não fico parada mais.
Eu tô aos pouquinhos começando, mas eu ainda pretendo, a última, achei que a gente vai fazer mais um ainda, eu pretendo, né? E eu quero te falar mais sobre isso, né? Quero estar mais firme nessa questão física também, porque é um conjunto, né? Tem que estar bem a alimentação, né? Atividade física. Eu melhorei muito, né, a quantidade de água que eu ingiro por dia. E Lu, E aprendi tanta coisa. Eu falo assim, gente, vale a pena, vai lá, vai ver os vídeos da Sheila, porque ela fala com tanta. É tudo muito simples, né? Tudo que o método ensina. E outra coisa, as pessoas também, Sheila, eu vejo que elas não entendem muito o que que é o método em si, como que é, né? Mas assim, gente, tem uma plataforma. A gente tem todos os dias, se eu quiser fazer pergunta, eu vou fazer, eu vou ter resposta, né? Todas as minhas dúvidas, o que que eu vou poder comer, o que que eu não vou poder comer, né? Tudo o que eu preciso eu vou encontrar, né? Então, assim, todos os dias a gente pode estar perguntando, mas assim, tem os vídeos que são muito ricos, né? Que a gente aprende muito, muito mesmo com os vídeos, né? Das aulas, né? Então, assim, é um método que você tá ali assessorado o tempo todo, né? Tem sempre alguém ali para te responder, é uma equipe, não é só a Sheila, né? Então, assim, eu recomendo mesmo, né? Deu certo para mim, não é enganação, não é nada de. É verdadeiro, gente, né? a Sheila é É verdade. real, né? Estamos aqui Achei 8h30 real da essa noite. musa aí, ó, linda, bem nutrida. E Lu, Então, assim, eu ia te perguntar, ia não, vou te perguntar, quais sintomas você que eliminou? O que que você, como você está se sentindo agora como mulher? nossa, eu tô bem, assim, eu já tô há mais de 20 dias que eu não sinto coceira na região íntima, né? Nem assim, tô há mais de 20 dias. Para mim, gente, vocês não têm noção o que que é. É tudo, né? Porque não tem, é um lugar muito delicado, né? Para você não estar bem, para você, até a roupa que você põe, você tem que saber o que que você põe. Então, assim, os sintomas da pele, né? Essas coceiras que eu tinha muita. Eu tô voltando a usar alguns produtos que eu não estava conseguindo usar. Eu não conseguia passar perfume, gente. O perfume irritava, assim, minha pele ardia. Porque eu tava com a pele muito sensível mesmo, né? Assim, nessa região que ficava toda vermelha, né? Então, eu já consigo usar. Eu não tenho mais o refluxo, que era uma coisa que estava me incomodando muito o meu sono. Eu estava com muita insônia, né? Eu tô dormindo até bem demais. É um sono, assim, reparador. Eu tô dormindo, eu tô acordando bem, eu tô acordando disposta, né? Então, assim, é muita. Só que, assim, é igual eu falo, eu ainda tô nesse processo, né? Eu ainda vou voltar aqui ainda para falar mais, né? Mas assim, acho que uns 80% eu já cheguei. 80%. E isso é uma grande vitória diante de quanto tempo que você estava com sintomas, né, Muito Lu? tempo, né? É uma vitória, né? Só quem passa por esses sintomas que são muito. Que é horrível, né? Você não tem um momento que você tá bem, porque tá todo o tempo todo ali com a coisa te incomodando, alguma coisa te incomodando, né? O estofamento abdominal também, eu já aprendi a me observar. Então, às vezes, eu como algo e falo, não deu certo isso aí. E muito horário também, né? A gente tem que olhar muito essa questão de horário. Eu não olhava para isso, né? Comia às vezes tarde. Então, assim, gente, tem umas coisas que é bem simples. A questão mesmo assim, a gente fala, não, vou mudar isso aqui. São detalhes, são pequenos detalhes, né? Que você fazendo eles, né, um pouquinho de cada um, no final você tem um resultado muito bom, né? Maravilha, Lu, muito obrigada, viu? Obrigada pelo seu tempo, por você compartilhar uma parte aí da sua história. Tenho certeza que vai tocar aí o coração de muitas mulheres. Tomara, né? E a gente tem que aprender também, outra dica que eu quero dar para as mulheres que estão, né, vendo a live. Vamos aprender a escutar, né? Escutar um pouquinho. Porque eu tô vendo que as pessoas estão muito aceleradas, elas não estão ouvindo. Sim. E a gente só vai aprender se a gente ouvir, né? Então, assim, tem as aulas, tem os vídeos.
Não é cansativo, gente. Põe lá, é porque você vai aprender muito, né? Vamos ver, vamos assistir. Porque as pessoas estão com preguiça, elas querem tudo muito rápido. Eu vejo perguntas aí que são perguntas assim, é mágica. Não tem mágica, gente. É um processo, né? É um processo, a gente vai ter que se reeducar com tudo. É igual eu falei, com horário, com alimentação, o tanto de água que você vai tomar, contemplar. A Sheila fala uma coisa que eu acho muito bonito isso nela. Ela fala muito, né, da natureza, da gente contemplar um sol, um verde, né? Isso faz um sentido na sua vida tão assim, você nem imagina, assim, faz uma diferença, né? Hoje as minhas caminhadas são diferentes. Principalmente quando eu vou no período da manhã, eu consigo contemplar assim, o nascer do sol. Na minha cidade tem um lago, eu sempre que eu posso, que eu vou caminhar perto desse lago, eu olho para aquela água assim e agradeço, né? A gratidão também é muito importante nesse processo. É um todo, é um conjunto, não é só alimentação. É um processo assim, de mudança mesmo, assim, você vai se tornar outra pessoa. Que lindo, Lu. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Vou seguir aqui. Um grande beijo, Lu. Beijo, um abraço, tá? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Gente, que lindo aqui o depoimento da Lu, da Lucinéia. Ela, claro, cada um tem o seu tempo, o seu ritmo. Tem pessoas que eliminam sintomas muito rápido, tem outras que têm sintomas mais agudos, sintomas mais crônicos. Então, a palavra crônica e aguda são diferentes, né? O crônico é quando a pessoa tem há muitos anos e o agudo quando a dor é muito severa. E a maioria tem os sintomas juntos, crônico e agudo. Então, a regeneração tecidual, a regeneração do corpo, a reconstrução de tecidos de dentro para fora. Então, isso vai acontecer de acordo com a velocidade do seu corpo. Quem determinou isso? Depende do que você acredita. Em Deus, a ciência fala células, renovamento celular. Eu acredito no conjunto da obra, tá? Então, o passo a passo, ele é simples. Aquilo que é simples se torna difícil porque é simples. Precisa ser orquestrado. Ele é simples, mas tudo que é simples nessa vida, muitas vezes a gente dificulta. Como tem pessoas que não conseguem o simples, que é, bom, vou apreciar, igual a Lu falou aqui, vou apreciar a beleza do lago. Vou apreciar a vista para o céu. Eu consigo enxergar, eu não sou cega. Eu tenho olhos e eu consigo ver. Eu consigo apreciar a água limpa que eu tenho, que meus ancestrais não tinham. Passavam sede, passavam fome. Eu vou apreciar e agradecer por essa internet, que eu chego até vocês, que eu não conseguia falar com mais pessoas. Eu falava um por um em consultório. Demorava meses para eu conseguir passar as informações. Imagina, uma consulta por mês até eu passar todas essas informações bem nutridas. E agora eu tenho a oportunidade e você tem de receber gratuitamente uma parte e depois as que ingressarem no método SP, que a inscrição é dia 29, tá lá comigo, com a minha equipe, recebendo acompanhamento todo passo a passo. Então, essas coisas a gente tem que agradecer. E que bom que vocês gostaram do depoimento da Lu. Eu vou seguir aqui com a nossa explicação dos pães. Você viu que a Lu falou que ela era uma comedora de pãozinhos, igual a mim, igual talvez a você. Então, todas nós passamos por essa fase de comedora de pãezinhos, de comedora de bolos, de comedora de doces. Isso é cultural. E aí a gente muda a nossa cultura a partir do momento que a gente compreende o que é melhor para o nosso corpo, o que é melhor para a nossa nova identidade. Então, você amar um alimento, não, você ama a Deus sobre todas as coisas. Você vai amar a bisnaguinha. A bisnaguinha te dá o conforto que Deus te proporcionou ali no alimento. Legal. Então, Deus te deixou ali para você poder comer o pãozinho e tudo mais. Só que agora, na fase da terapia nutricional, é uma fase média
igual a Lu comentou do tempo dela, cada uma tem o seu tempo, em média são 21 dias a 3 meses, tá? Pessoas mais, outras menos. E essa sensação, essa vontade exagerada vai passar. Vai passar da noite para o dia? Você vai piscar? Não, é um processo. Então, tirar aquilo que não gera nutrição e colocar o que é nutritivo. E eu estava explicando para vocês a diferença da quantidade de carboidrato de um pãozinho francês por uma batata. Só que você vai falar assim, ah, tá, mas isso não me convence em relação à troca. Mas é um primeiro passo para você compreender a característica do alimento. Porque às vezes você pode ficar com medo de comer batata doce, batata inglesa, a que faz o purezinho de batata, a mandioca, e você perceber a sua digestibilidade perante a estes alimentos, que são muito mais nutritivos. Por exemplo, tem lugar que tem batata roxa, roxa mesmo. Porque a batata roxa não é a doce que a gente está acostumado, é a que é roxa mesmo, que o miolo dela é bem roxinho. Tem a batata laranja também, que o miolo é bem laranjinha. Então veja só quantas batatas nós temos. Inúmeras. Nós temos inúmeros pãezinhos também. Só que nutricionalmente, o pãozinho, já adianto aqui para vocês que absorção, o metabolismo do pão perante a sua insulina, seu triglicérides e a sua hemoglobina glicada não facilita a eliminação da desbiose e da síndrome fúngica. E a questão da facilidade do pão, de fato, o fato de você abrir um saquinho e já ter o pãozinho ali para comer, é ótimo. Eu compro marmitas bem nutridas. Meu freezer tá aqui, ó. Eu comprei 7 marmitas e deixei aqui no meu freezer. Por quê? Porque eu também gosto de facilidade. Tem momentos que eu cozinho, tem momentos que eu estou fazendo muitas coisas, eu como marmitas e assim por diante. Tem momentos que eu como no self-service. O que vai fazer a diferença na hora da inclusão do alimento é a sua organização e a sua coragem e disposição para fazer isso. Só que essa coragem, essa disposição para você construir essa alimentação, e eu vou falar, olha, bem nutrida, este alimento aqui tem muito fungo. Então, o trigo tem muito fungo. E ainda faz fungo crescer dentro de você. Se você seguir comendo 2 vezes por dia, 4 vezes na semana, 5 vezes na semana o trigo, não vai dar certo o processo. Vamos dar uma pausa e colocar outro alimento no lugar? Vamos, Sheila. Então tá, o que a gente vai colocar no lugar? E aí você vê o que tem na sua região que você sinta conforto de colocar no lugar. Feito é melhor que perfeito. Vamos buscar o feito. Talvez para a sua realidade, você estava comendo pão 4 vezes no dia. Sei que pode parecer loucura, mas tem gente que come. Come em outros formatos. Então, de manhã come pão, na hora do almoço come macarrão, no lanche da tarde come um salgado, que é feito com trigo, e à noite come um sanduíche. Então, fisiologicamente, isso é incompatível com a sua saúde. Este cálculo que eu ensinei a vocês a fazerem, 2 gramas para quem quer emagrecer, 2 gramas de carboidrato, 4 gramas para quem quer ganhar massa muscular. Você não precisa pesar sua comida, nem decorar essas informações. Estou trazendo como curiosidade para somar a este conteúdo de hoje, para ele ficar rico para você. Então, se você quer emagrecer, ao longo do seu dia, se você pesa aí por volta de 70 quilos, 140 gramas. O foco da aula hoje, gente, é trigo, tá? Prestem atenção aqui, ó, no tema sempre, tá? Para vocês não ficarem viajando aqui nas perguntas, porque é um hiperfoco no que eu trouxe hoje aqui para vocês, tá bom? Para ficar mais dinâmica aqui o nosso conteúdo. Então, essa quantidade é o que você vai comer ao longo do dia, para você ver como você pode comer carboidrato. Então, se você pode comer, se você quer ganhar massa muscular, você vai consumir mais que isso. Então, você vai consumir, um exemplo, 240 gramas de carboidrato ao longo do dia. E 100 gramas de batata tem 18 gramas de carboidrato. É pouco. Olha como tem pouco, né? Mas esses alimentos são muito palatáveis, você come um pouquinho e ele tem muita energia. Aí, futuras bem-nutridas, o que eu quero, se você tem exame de sangue em casa, o que eu quero que você olhe para o seu exame de sangue? Vai lá
pega o seu exame de sangue, você vai olhar para 3 parâmetros. Insulina. Sua insulina tem que ficar abaixo de 8, tá? Para eliminar a síndrome fúngica candidíase. O seu triglicérides abaixo de 5, abaixo de 100, abaixo de 100. E isso é hemoglobina glicada, ela não pode dar muito acima de 5, porque ela é o dedo duro do conjunto de carboidratos que você vem comendo. Tá certo? Aí você olhando isso, se você tem um exame, você sabe que você está exagerando. Você nem precisa pegar o exame para ver se você está exagerando, porque é só você fechar os olhos e pensar no que você comeu no seu dia. O que você comeu no seu dia, na sua semana, e assim por diante. Eu fecho aqui meus olhos, eu sei que essa semana eu comi mais carboidrato, tá? E tá tudo bem comer mais carboidrato, tá certo? A questão é que tipo de carboidrato você está comendo e a combinação desse carboidrato junto com os outros alimentos. E agora, a informação mais importante em relação a isso. Você já entendeu que o trigo tem uma contaminação alta por aflatoxinas, que são substâncias que o fungo deixa dentro do alimento. Você já entendeu que você pode comer carboidrato para eliminar a síndrome fúngica, mas o trigo, ele não favorece o quadro, então você vai substituir principalmente por tubérculos, tá? Mandioca, mandioquinha, batata, assim por diante. E agora a terceira informação valiosa. A ordem do que você come importa, tá? Isso não é uma novidade, esse artigo saiu, acho que eu era ainda eu tinha uns 5 anos de formada. Então, a forma que você coloca a comida na sua boca vai impactar na liberação hormonal. E o que é importante para você saber? Sheila, é importante. O que é importante você saber? Eu tô falando comigo mesma. É importante você saber que a gente precisa impedir picos de energia dentro do seu corpo, picos de insulina, picos de açúcar no sangue. Então, na hora que você tá com o seu prato lindão, seja no café da manhã, no almoço, na janta, você começa sempre pela proteína ou pelos vegetais, a primeira garfada que você bota na boca. E aí você deixa o carboidrato separado. Se for um sanduíche, você tá comendo tudo junto, beleza. Aí você não vai tirar o miolo e vai comer o miolo. Mas se é um prato que você pode escolher, comece dessa forma, tá certo? Então, pessoas bem nutridas, essas informações, se você conseguiu anotar o que eu estou explicando desde a nossa primeira consulta aula de aquecimento, você vem aprendendo muito. Você vem coletando informações poderosas e preciosas. Se você não conseguiu assistir desde a da primeira consulta aula de aquecimento, tá tudo certo. Se prepara para assistir a tríade, que começa dia 22 de janeiro. Se organiza para isso, tá? Nós vamos mandar todos os materiais no grupo. E se você... Prestem atenção aqui em mim. Deixa eu desativar aqui para vocês prestarem atenção no que eu estou falando. E se você não está nesse grupo, eu vou pedir para você comentar em qualquer post meu, ou aqui quando eu ativar os comentários, a palavra tríade, que você vai receber esses materiais e permaneça no grupo, porque é no grupo que a gente vai mandar o link das aulas, que não vai ser aqui, não são aulas assim no Instagram, tá? É um outro movimento, é uma outra organização de aprendizado, tá? Que é muito valioso você passar por esse aprendizado, para daí sim você dar sequência, se for essa a sua decisão para 2024, entrar no meu tratamento, que começa dia 29 de janeiro. Tudo que eu estou falando aqui faz conexão com o tratamento, mas é claro que eu não consigo passar tudo aqui. Aqui eu estou ensinando movimentos iniciais, a ponta do iceberg para você começar a aplicar, começar a se organizar e começar a entender muito mais sobre você e sobre a sua saúde. Muito mais sobre hábitos, sobre comportamento, sobre processo, sobre a construção de uma nova identidade. Porque uma mulher que quer ser bem nutrida, que tomou a decisão de não ter doença, ela precisa tomar a decisão de ser bem nutrida, certo? E essa tomada de decisão exige coragem. Vocês são muito corajosas de estarem aqui comigo. Porque vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa. Não é à toa que você está vendo o meu conteúdo.
E não é à toa que você caiu aqui. Você poderia estar assistindo Netflix, vendo série, vendo qualquer coisa aí. Você está aqui. Você tem coragem, você está disposta. Você só estava perdida e sozinha. Você poderia até ter recebido conteúdo de outros profissionais, talvez de médicos, mas não de uma forma que você entendesse. Não de uma forma que você escutasse outras pessoas dando depoimento e contando aqui a vitória. Talvez você nunca tenha escutado dessa forma. E todo dia eu vou trazer uma bem-nutrida oficial para contar a história dela. Eu trago o conteúdo e trago também a bem-nutrida. E aí a bem-nutrida vai compartilhar o tempo que ela demorou para eliminar sintomas, os sintomas, como que era a alimentação e assim por diante. Então você não vai ficar mais perdida e você vai escutar a palavra de outra pessoa, as dores. E isso nutre muito a sua fé, porque você volta a ter fé em algo superior. Porque quem fez a comida para nós? Quem fez a natureza para nós? O sol, o raio de sol batendo na nossa pele e produzindo vitamina D. A água que a gente bebe com minerais. A gente tem mineral aqui dentro. É uma coisa, que perfeição. Dentro da batatinha lá. Você vai comer a batata. Tem complexo B, a fibra na casca. Coisa linda, gente. Que bênção. E é essa bênção que você vai aplicar no seu corpo. Tá certo? Então, futuras bem-nutridas maravilhosas. Vamos seguir juntas. Amanhã, 8 da manhã, eu trago um conteúdo terapêutico e à noite nutricional. De manhã terapêutico, à noite nutricional. Tá certo? Fiquem fortes aqui, seguimos juntas. Essas dúvidas que vocês enviam aqui nos comentários, elas são totalmente pertinentes às questões que vocês estão levantando. Eu não vou entrar nessas questões ainda, porque é muito inicial o processo de vocês. Então, nós estamos no início. Então, quando a gente chegar lá na semana do dia 22, pode ficar tranquila que não vai ficar uma dúvida aqui sem resposta. Você não vai ficar com uma dúvida em relação aos seus sintomas, ao que você aplicou, o que você fez, o que você não fez. Eu vou esclarecer, tirar essas dúvidas, e aí você tem a sua tomada de decisão para qual caminho você quer continuar seguindo. Você quer continuar seguindo indústria farmacêutica? Ou você quer farmácia de Deus na sua vida? Tá? E se a gente conseguir compreender isso, a gente vai perceber que a maioria das coisas que a gente usou química de farmácia foram desnecessárias se a gente não tivesse entrado em desbiose. E por que a gente entrou em desbiose? Por que você se perdeu? Por que eu me perdi de mim? Por que você se perdeu? Por que a gente se perdeu na vida? Vamos entender isso juntas, seguindo aqui, tá bem? As doenças que vocês estão perguntando, eu vou responder, tá? Um pouco mais adiante e vou soltando conteúdo sobre isso, sobre herpes, desidrose, sobre mioma, sobre a própria candidíase de repetição, a acne, dermatite seborreica, tá? Fiquem tranquilas que eu vou tocar em todas essas questões. Mas eu deixo aqui a última pergunta. Por que a gente se perdeu e deixou, né, de amar aquilo de mais precioso, né, que nós temos, que é o nosso próprio corpo, que é a nossa saúde? E vamos lá, seguimos bem nutridas. Durmam antes das 11, bom sono reparador, fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã, 8 da manhã, vou falar sobre infecção urinária, pedra nos rins, tudo isso. Pedra na vesícula, micose de unha, tudo tem relação com disbiose e com quadro de síndrome fúngica. Um grande beijo, até amanhã.